ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Mais uma vez, muito obrigado por sintonizar o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. Nós vamos continuar com o nosso estudo sobre as diferentes festas, portanto, se puder, abra a sua Bíblia em Levítico 23. Antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Deus grande e eterno, soberano, Criador do universo e do homem. Reconhecemos que somos Tuas criaturas. Tu és o nosso Criador, Pai. Somos Teus mordomos. Tu és o dono de tudo. Reconhecemos hoje que tudo que somos e tudo que temos é pela Tua graça. O simples fato de estarmos vivos e respirarmos é uma dádiva Tua, ó Deus. Obrigado por nos dares mais um dia de vida. Ajude-nos, Deus, a glorificar o Teu nome neste dia e que a Tua palavra contribua para este fim. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos revisar as 4 primeiras festas em ordem cronológica, preparando o caminho para a 5ª festa que nós vamos estudar hoje. A primeira festa foi a festa da Páscoa. Está nos versículos 4 e 5. Nesta festa, aprendemos sobre a salvação. A segunda foi a festa dos pães ázimos, versículos 6 e 8. Esta festa fala sobre a santificação. A terceira foi a festa das primícias, onde aprendemos sobre mordomia. A quarta foi a festa de Pentecostes e aprendemos uma grande lição sobre serviço. Então vimos 4 festas: Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. Salvação, santificação, mordomia e serviço. Agora vamos aprender sobre a festa das trombetas, e ela está relacionada à segunda vinda de Cristo à Terra para reunir a nação de Israel. Uma leitura superficial de Levítico 23, versículos 23, 24 e 25, não nos permite aprender muito sobre o verdadeiro significado da festa das trombetas. É um privilégio para o estudante da Bíblia estudar e pesquisar as Escrituras, comparar a Escritura com a Escritura. A Bíblia não explica sempre todas as coisas que Deus disse, mas esse não é o caso aqui. Nossa primeira observação é o fato de que entre o Pentecostes e a festa das trombetas havia um período indefinido de tempo. O Pentecostes era celebrado na primeira parte do 3º mês e não havia convocações ou reuniões até o 1º dia do 7º mês. Este era provavelmente o mais longo intervalo entre as festas. Este período entre o Pentecostes e a festa das trombetas pode ser visto como um parêntese na história de Israel. Esta é a primeira observação. A segunda observação é o fato de que este período entre o Pentecostes e a festa das trombetas era um tempo indefinido a cada ano. A razão é simples. A primeira festa, a Páscoa, caía sempre no dia 14 do 1º mês. E como sabemos isso? Levítico 23, versículo 5 fala a respeito. E esta data é clara. Poderia cair em qualquer dia da semana. A terceira festa, a festa das primícias, era celebrada um dia após o sábado que seguia a Páscoa. Se o dia 14 do mês caísse numa sexta-feira, então o molho de grãos seria oferecido no domingo, dia 16. Mas se o dia 14 do mês caísse em um domingo, o sábado seguinte seria o dia 20 e o molho seria oferecido no dia 21. O Pentecostes era sempre o 50º dia após a libação. A sua data e o dia da semana também variavam. Quanto à festa das trombetas, ela deveria ser sempre celebrada no 1º dia do 7º mês, e assim, o período entre a festa de Pentecostes e a das trombetas seria indefinido, variando de ano a ano. A terceira observação é o fato de que durante este intervalo não havia uma revelação especial de Deus para Israel. A festa das trombetas é introduzida por uma nova comunicação do Senhor. Veja o versículo 23. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Meses de silêncio se passaram, antes de Deus se manifestar para o seu povo. Este fato é verdadeiro no presente. Não tem havido revelações de Deus nesta era. A Bíblia
é a revelação de Deus ao homem. Após a conclusão do cânon das Escrituras, Deus deixou de mover as pessoas para escreverem, como aconteceu com os respectivos autores do Antigo e também do Novo Testamento. Portanto, cuidado com as pessoas que dizem receber novas revelações de Deus fora dos limites bíblicos. Vemos indivíduos na televisão viajando por todo o mundo e realizando cruzadas, dizendo que Deus lhes disse isso ou aquilo, que eles são profetas com uma nova revelação de Deus. Não acredite, meu amado, em uma só palavra. Na Bíblia encontramos o suficiente para nos mantermos ocupados durante 1000 anos. Tudo o que Deus quer que saibamos foi posto na Bíblia, a santa palavra de Deus. A interpretação primária destes 3 versículos é para Israel. E o que significa este período indefinido, este intervalo entre Pentecostes e as trombetas? Bem, vimos que a festa das semanas ou de Pentecostes foi cumprida dispensacional e profeticamente 50 dias após a ressurreição de Cristo, o dia em que a igreja nasceu. O período indefinido entre a festa das semanas e a festa das trombetas é, sem dúvida, a presente dispensação, a era da igreja, a era da graça, a era do Espírito Santo. Deixe-me mostrar algumas coisas. Primeiro, Deus está lidando com Israel. Segundo, um dia ainda futuro, após a dispensação ou da era da igreja, a trombeta soará para reunir Israel. Agora, é coincidência que desde que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram, o templo foi destruído e os judeus foram espalhados por toda a terra? Não. Por mais de 2000 anos, os judeus têm estado sob escravidão, pior do que a do Egito. Muitas perseguições haviam sido profetizadas. Em Deuteronômio, capítulo 8, começando com o versículo 64, Deus disse que se Israel se recusasse a obedecer, haveria um longo período de perseguição. A dispersão dos judeus não é mera coincidência, não é por acaso. É uma disciplina de Deus para corrigi-los. Deus disse em Jeremias 30, versículo 11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Este versículo em Jeremias 30 nos mostra algumas coisas que eu gostaria de destacar. Deus está castigando o seu povo por sua desobediência. Deus não vai permitir a destruição total de seu povo. Ele diz, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. A rejeição a Israel é temporária. O nosso Senhor Jesus Cristo se referiu a Israel sendo espalhado temporariamente e a sua futura restauração dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus, capítulo 23, versículos de 37 a 39. Sublime as palavras até que. Preste atenção. A rejeição vai continuar até que Cristo venha. Então dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Paulo, em sua epístola aos Romanos, falou sobre esse ensinamento do Senhor, sobre a rejeição de Israel e sua futura restauração quando escreveu, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, 25. O endurecimento é em parte porque nem todos os judeus deixaram de receber a salvação durante esse período de tempo. Estes parênteses entre Deus e Israel. Vimos no estudo anterior, ao falar da festa de Pentecostes, como o judeu, bem como o gentil, têm os mesmos privilégios e a mesma possibilidade de serem salvos na era da igreja. Qualquer judeu pode ser salvo agora, se quiser. Qualquer gentil pode ser salvo, se desejar. Tudo o que eles precisam fazer é aceitar a Cristo, crer no Senhor Jesus e serão salvos. Em seguida, Paulo disse, e assim todo Israel será salvo. O contexto em que ele disse é claro. Quando os judeus se arrependerem e voltarem para Cristo, então serão salvos. Essa santa convocação será o cumprimento final da festa das trombetas. Já falamos sobre a harmonia cronológica destas festas. O cumprimento dos eventos da presente dispensação se deu no dia ou na hora correspondente às festas.
A exclamação de Cristo na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ocorreu no mesmo instante em que um sacerdote matava o cordeiro pascal. A oferta dos primeiros frutos, das primícias, foi na mesma manhã em que Cristo ressuscitou dos mortos. A vinda do Espírito Santo se deu na manhã do aniversário do recebimento da lei. A mesma harmonia cronológica que caracterizou as festas que já se cumpriram, também caracterizará as festas que ainda estão por se cumprir. Apesar de não podermos prever o ano exato de seu cumprimento, esperamos ver a harmonia cronológica e cremos que ela será mantida. Vamos olhar um pouco para o uso das trombetas. Na história de Israel, como vimos em estudos anteriores, o tocar das trombetas foi uma instituição criada para regulamentar as atividades da nação em sua adoração, em seu deslocamento e na guerra. Vimos isso em Números, capítulo 10, versículos 1 a 10. Essa era a maneira de chamar o povo para reunir-se. Bem, esse era o significado das trombetas para o povo de Israel enquanto estavam acampados no deserto. A primeira menção da trombeta é feita no Monte Sinai, quando Deus chamou o povo para se reunir ao pé da montanha e deu a Moisés os 10 mandamentos. A trombeta era usada simbolicamente como a voz de Deus em tempos de paz e de guerra. O som da trombeta era familiar ao povo de Israel. No Novo Testamento, João também escutou a voz do Senhor como de trombeta. Apocalipse 1, versículo 10 e Apocalipse 4, versículo 1. Por 2000 anos o som da trombeta não foi ouvido. Mas, amados, podemos ter a certeza de que assim como as 4 primeiras festas se cumpriram na pessoa e na obra de Cristo, o Filho de Deus voltará ao som da trombeta para Israel. E eu creio que o antítipo desta festa é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo tem 2 fases. Primeiro, ele vem para a sua igreja. Depois, ele vem com a sua igreja. Esta segunda fase será o tempo de salvação de Israel, pois eles nascerão de novo e adorarão ao Senhor Jesus Cristo. O próximo som da trombeta é a primeira fase da volta de Cristo para a sua igreja. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Esta será a última trombeta da era da igreja. Paulo a chama de a última trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. A batalha da igreja contra as portas do inferno chegará ao fim, e todos os remidos da presente dispensação se encontrarão nas nuvens com Cristo, que nos amou e nos lavou de nossos pecados com o seu sangue. Mas quando formos arrebatados para o céu, o que acontecerá com Israel? As Escrituras claramente ensinam sobre o reagrupamento da nação. Jesus Cristo quis reunir a nação em santa convocação quando estava na terra pela primeira vez. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. O povo o rejeitou. E como consequência disso, em Mateus 24, temos um panorama dos eventos futuros. Jesus fala da terrível destruição e da perseguição que eles enfrentariam. Ele concluiu a profecia de Mateus 24 com estas palavras: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, de 29 a 31. Uma profecia assim, como a dada pelo Senhor Jesus Cristo, não é nada novo para um judeu que leu o Antigo Testamento. Isaías disse: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria,
E os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 27, versículos 12 e 13. Amós disse em seu livro, capítulo 9, versículo 15, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A esperança de Israel como uma nação é fulgurante. Sua glória será restaurada e Israel irá, com um arrependimento genuíno, receber o Senhor Jesus Cristo para reinar sobre o seu povo. O reagrupamento da nação dispersa de Israel irá resultar em uma conversão nacional na terra que Deus deu incondicionalmente a Abraão e à sua semente. Será um dia glorioso para toda a terra, pois toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. O que o seu coração está dizendo? Amém? Vem, Senhor Jesus? A esperança deste século, tanto para a igreja como para Israel, é a vinda de Cristo, a sua volta. Na primeira fase ocorrerá o arrebatamento da igreja. Na segunda fase, Jesus voltará à terra e reunirá a nação de Israel para si. Naquele dia, a profecia de Zacarias 12:10 se cumprirá. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Para os judeus de hoje reconhecerem a Jesus como Messias, precisamos continuar propagando o evangelho da graça de Deus, as boas novas. Precisamos também pregar aos judeus e levá-los a entender que eles precisam de Cristo. É por isso que ensinamos e pregamos o evangelho de Cristo, para que aqueles que ouvem, creiam e recebam o Salvador. Se você não nasceu de novo ainda, confie em Cristo hoje. E queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos nos esforçar, orar, apoiar e usar todos os recursos que Deus nos deu para pregar o evangelho, as boas novas da salvação para judeus e para todos os gentios. Muito obrigado por nos acompanhar neste programa de hoje. Se Deus quiser, vamos continuar nosso estudo na próxima vez, falando da sexta festa, a festa da expiação. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.